Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez junto com os irmãos, através deste culto online, participando de um louvor de adoração ao Senhor. E agradeço muito a Jesus pela oportunidade que Ele tem me dado de mais uma vez, durante todo esse período de pandemia, de estarmos aqui na igreja, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Quero aqui desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Paulo. Temos orado pela sua vida, pastor, pela vida da irmã Leia, de toda a sua família. Temos orado, na verdade, por todo o nosso ministério, todos os pastores da diretoria, supervisores, dirigentes e todo o nosso povo aqui em Campinas, do Belém, de outras igrejas também. Estamos orando para que o Senhor, Ele venha entrar com providência diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. Quero aqui agradecer ao pastor Eleazar, pastor Wesley, todos os irmãos da mídia, os músicos. E eu confesso a vocês, irmãos, que nesse culto, começamos às 18 horas, eu já chorei de alegria, às vezes um pouquinho assim de tristeza, de saudade, na verdade, de ter aquele culto com toda a igreja cheia, de pessoas, de irmãos, de amigos. Mas nós cremos no trabalhar do Senhor, nós cremos que Deus está tratando algo conosco. Eu vou ser bem breve, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Ageu capítulo 2, verso 19, Ageu capítulo 2, verso 19, nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida, e eu sei que mesmo você aí na sua casa, sabe aí, em outro lugar que você esteja, assistindo este culto, e possa até pensar, Senhor, mas e as promessas que o Senhor tem na minha vida? Eu quero dizer para você que o mesmo Deus, antes da pandemia, Ele que fez a promessa, é o mesmo Deus que está agindo durante essa pandemia, e é com certeza o mesmo Deus que vai operar e concluir em sua vida toda a promessa que Ele te prometeu. Então, se você crê mesmo aí na sua casa, você pode adorar Jesus, glorificar Jesus, porque o que o Senhor te prometeu, o que Ele falou ao seu respeito, vai se concluir no nome de Jesus. Verso 19 de Ageu 2, diz assim: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas a partir deste dia vos abençoarei. Amém e amém. Eu li aqui, bem na verdade, quase terminando o livro de Ageu, falando sobre o momento em que o Senhor promete abençoar novamente o seu povo. Mas para que a gente pudesse chegar aqui até o capítulo 2, verso 19, há um processo no trabalhar de Deus sobre o seu povo. Eu sempre digo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas pensam que a bênção de Deus, ela não requer um preço a ser pago. Que Deus Ele tem que abençoar de qualquer forma, porque se não abençoar, não sou mais um crente, eu não vou mais na igreja. E na verdade, o evangelho de Jesus, ele é totalmente diferente daquilo que eu quero exigir do Deus que eu sirvo. Aqui nesse verso vai falar sobre bênçãos, mas para que tudo isso pudesse acontecer, acontece um processo desde o capítulo 1, aonde o povo do Senhor, ele está vivendo de uma maneira que não se preocupava mais com as coisas de Deus, vivendo uma vida preocupado com si mesmo, uma vida de regalias, uma vida onde o status era mais forte do que na realidade aquilo que ele deveria viver e pensar sobre o servir ao Senhor. Quando a gente lê o livro de Ageu, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, o verso que nós lemos, nós vamos ver que Ageu, ele que é contemporâneo de Zorobabel, e ele é um dos profetas que profetizou pós o exílio. Ele, juntamente com Malaquias e Zacarias, e Ageu é o primeiro de um
livro muito pequeno, por isso que ele é considerado profeta menor, não porque ele era, o ministério não tinha nenhum valor, não é nada disso, é porque o volume daquilo que foi escrito era menor. Mas aqui, nesse pequeno livro, a gente vai aprender algumas lições interessantes, porque no capítulo 1 vem o questionamento do povo. O povo trabalhava, não prosperava. O povo, ele comia, mas não se saciava, não se fartava, bebia e não se saciava, tinha vestes, mas não se aquecia, e o salário que recebia não dava para nada, era um saquel furado. Ou seja, eles estão querendo viver a sua própria vontade, e isso faz a gente entender o seguinte, que quando um homem, a mulher, ou até mesmo um crente em Jesus, ele quer viver a sua própria vida e deixar Deus fora dos seus planos, a verdade é que a sua vida ela nunca vai ser próspera. E quando eu estou dizendo de prosperidade, eu não estou dizendo só da material, isso faz parte, é consequência, mas de uma vida próspera de intimidade com o Senhor. E na verdade, o Senhor começa a fazer alguns questionamentos para com o seu povo também, porque no capítulo 1, Deus que é Deus, e Deus que ama o seu povo, Deus então começa a questionar, dizendo, olha, vocês estão dizendo que ainda não é tempo de reconstruir, de edificar a minha casa, mas vocês estão bem. Vocês estão vivendo em casas estucadas. O que é casas estucadas? Eram casas que tinham, como que eu posso dizer? Eram casas que tinham estruturas, era a casa que tinha o cal, era a casa que tinha mármore, era uma casa rebocada, era uma casa estruturada. Mas vocês, no coração de vocês, o mais importante é isso, é status, o mais importante é vocês estarem bem em todas as áreas, mas estão se esquecendo de edificar a minha casa. Mas aí começa aqui as verdades de Deus nesse texto. O Senhor está querendo perguntar para o seu povo, aonde está o seu coração? O coração de vocês estão aonde? Estão nos seus próprios desejos ou estão em querer fazer a minha vontade? Meu irmão, minha irmã, o que eu tenho visto durante todo este período que nós estamos vivendo, é que quem é fiel ao Senhor, é fiel em casa, é fiel aqui no culto, é fiel no trabalho, é fiel aonde ele chegar. Por quê? Porque a vida dele não está simplesmente alicerçada nos seus próprios desejos, mas está preocupado em fazer a vontade do Senhor. Então Deus aqui começa a questionar e perguntar ao povo, aonde está o coração de vocês? Mas aí é interessante que as verdades começam a aparecer. Do verso 5 ao verso de número 7 do capítulo 1, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que o Senhor está querendo dizer? Olha, veja onde vocês estavam e vejam o que vocês agora são. Vejam os caminhos que vocês estavam e vejam tudo agora o que vocês estão vivendo. Era a mesma coisa que Deus está dizendo assim, olha para o retrovisor da sua vida, veja aquilo que você era, veja aquilo que o Senhor fez. Querido irmão, querida irmã, tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, tudo aquilo que nós estamos desfrutando das bênçãos de Deus hoje em nossa vida, sabe o que é? É a bondade, é a misericórdia, é a grandeza, é a bênção, é a graça, é o poder, é a providência, é o milagre, é a graça de Jesus sobre a sua vida. Então, considere os seus caminhos. Verso de número 8, que diz assim do capítulo 1, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa. O que Deus está querendo dizer? Eu quero que vocês voltem a reparar a minha casa, edificar a minha casa, reestruturar a minha casa, para que a minha glória volte, para que a minha presença volte, para que a minha bênção volte, para que a comunhão volte, para que a intimidade, o relacionamento volte sobre o meu povo. E aqui no verso 8, deixa bem claro que para sermos abençoados,
nós devemos pagar o preço para voltar a ter a intimidade e o relacionamento com o Senhor, porque subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa não é para qualquer um, e é por isso que eu estou dizendo, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ter uma vida próspera em todas as áreas, você vai ter que pagar o preço da renúncia, o preço de entender que as coisas lá de fora, elas não são suficientes para encher a minha alma, encher o meu coração de gozo, de alegria e de paz. Oh, meu irmão, como é bom a gente ter paz do Senhor na nossa vida, como é bom a gente ter a presença de Deus na nossa vida. A gente está no carro, a gente vem chorando para a igreja, a gente está no trabalho, está lá chorando atrás do computador, a gente está em casa, vai jantar e chora também. Por quê? Porque a presença de Deus, ela está conosco todos os dias, Sabe o que você precisa nessa noite? É reparar a casa, é restaurar a casa, é voltar a edificar a casa, porque o texto aqui vai dizer do templo, mas se a gente olhar para o sentido individual, esse templo aqui, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser edificado. Por quê? Porque a glória será muito maior na tua vida hoje do que antes da pandemia, do que o mês passado. Eu não posso simplesmente viver de passado e de lembrança, mas eu tenho que viver o hoje e o daqui para frente, porque o meu hoje vai decidir aquilo que eu quero ser lá na frente. A glória de Deus sempre será na vida daquele que tem uma casa edificada. E aí o Senhor, ele usa Ageu para responder os questionamentos do povo, porque o povo estava dizendo: a gente planta, a gente não produz, a gente não colhe nada daquilo que a gente está plantando. Olha, a gente come e não fica satisfeito, a gente bebe, não se sacia, a gente tem roupa, mas não se aquece. Mas aí vem a resposta, o Senhor dizendo, no verso de número 9, dizendo assim: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Ou seja, vocês estão pensando só em vocês, vocês estão esquecendo aquilo que é o necessário para ter uma vida abençoada. E aí o verso 10 diz: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre o trabalho de suas mãos. Aí então Zorobabel, que era o governador, mais Josué, que era o sacerdote, e mais o povo, então agora dá o start, e eles agora vão mudar de rumo, vão mudar de posição, e eles então agora decidem edificar novamente o templo. E é interessante que alguns eram resistentes a isso, e a gente vai ver aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 3, porque havia algumas questões. Qual eram as questões daquela época? Que muitas pessoas diziam que não tinham a mesma estrutura de Davi e Salomão para reconstruir. Qual era o segundo questionamento? Que não haviam pessoas especialistas na reconstrução. E terceiro, eles tinham medo do primeiro templo, do templo da reconstrução não chegar nem perto do primeiro templo. Ou seja, eles colocaram obstáculos em tudo para que a reconstrução não acontecesse. Mas aí vem a resposta de Deus. Deus nunca deixa o seu povo sem respostas. Vem o verso de número, capítulo 2, verso de número 8 e 9. O Senhor dizendo: minha é a prata, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Verso de número 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, receba essa palavra de Deus hoje para a tua vida. Aí aonde você está, haverá paz do Senhor sobre a sua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso. E eu, quando leio aqui o capítulo 2, versos de número 8 e 9, eu já contei aqui na sede, mas como tem muitos irmãos que estão participando de vários lugares, eu sempre, quando leio esse texto, eu vou me lembrar lá do ano de 1999, faz uns dias aí, mas enfim,
A minha esposa estava gestante da minha primeira filha, Giovana, que hoje, semana passada completou mais um ano, 21 anos, não é? Então, sempre foi uma menina muito dedicada às coisas de Deus, mas naquele momento em que minha esposa estava grávida da Giovana, eu estava construindo a minha casa, eu tinha já vendido o meu Fiat 147 ungido, oh glória. Por que ungido, pastor? Porque era um Fiat que derramava óleo em tudo que passava, e os enfermos só iam, não é? De tanto óleo que tinha aquele carro, e eu vendi o carro, eu morando num quarto 3 por 4, 12 metros quadrados, enquanto a casa ainda estava sendo construída e tinha acabado tudo, todos os recursos já havia se acabado. Mas naquela época eu não trabalhava com os adolescentes, mas eu ajudava no departamento de missões aqui na igreja. Na época o diretor era o pastor Hélio Ribeiro, e naquela época ele me colocava como um dos agentes missionários. Então eu pegava um monte de banner, missões, projeto Ceifa, e eu de ônibus saía do meu bairro, pegava 2, 3 ônibus da cidade a Ouro Verde, do Ouro Verde até a congregação, e eu ia muito feliz de ônibus falar do projeto Ceifa. Mas naquele dia eu estava para pregar na congregação do Jardim Vista Alegre. Na época, se eu não me engano, era o pastor Marcos Eliel que estava pastoreando aquela igreja. E eu estava lendo a palavra, e Deus tinha colocado uma palavra no meu coração da grandeza de Deus. E enquanto eu estava lendo aquele texto para pregar que Deus era grande, veio a voz do inimigo querendo me desanimar, dizendo a seguinte questão: como que você vai pregar que Deus é grande? Você está morando num quarto emprestado, a sua casa não está pronta, a sua filha vai nascer, não tem nem berço, não tem nem guarda-roupa, não tem nem mosqueteiro, não tem nem banheira para sua filha tomar banho, e ainda você vai pregar que Deus é grande. E aí, meu irmão, para quem já me conhece, sabe que eu não sou muito normal. Eu me levantei numa cadeira, em cima da cadeira, na sala que eu estava, e eu abri aqui em Ageu 2:8 e gritei bem alto: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não quero saber o que eu não tenho, eu quero simplesmente saber aquilo que o meu Deus tem e pode nos dar. Tudo bem que aqui o contexto é para o templo, mas eu peguei esse versículo para a minha vida e fui pregar aquele dia lá no Vista Alegre. Quando acaba o culto, irmão, um irmão olha para mim e diz assim: irmão Anderson, você aceita comer um lanche? Eu vou ser muito sincero, eu não tinha R$1 no bolso. Eu olhei para ele e falei assim: olha, irmão, eu agradeço, mas eu assim, não estou com muita fome. Mas aí ele disse assim: mas eu vou pagar. E, irmão, é instantâneo, a fome voltou na hora, irmão. Foi um negócio assim, do Hammerfly, a fome voltou. Eu falei: irmão, pensando bem, não é? Vai que, sim, a gente não sabe, eu estou com fome, então vamos comer. E eu disse: Senhor, tu sabes que eu não tenho R$1, não é verdade? Para pagar o lanche. Deus, toca nele, verdade, toca. Ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, não vamos comer aqui perto não, vamos numa padaria que tem lá no centro e tal. Eu falei: tudo bem, a gente dá uma carona. Eu falei: glória a Deus. E aí entramos na padaria, RP, padaria RP, respira paga, de tão caro que as coisas lá, mas enfim, entramos na padaria RP, e aí, naquele momento, ele disse assim para mim, enquanto o irmão pregava que Deus é grande: Deus falou meu coração para que eu compre um presente para sua filha que vai nascer. Eu falei: sério? Quem te falou? Falou Deus que falou comigo lá no banco para que eu compre um presente para sua filha. Eu falei: glória a Deus, irmão. E eu não questionei. Ele falou assim: pode esperar, daqui a alguns dias vai estar chegando na sua casa. Eu confesso, irmão, que homem não é curioso, não é assim, não é ansioso, não é assim, mas eu ficava pensando: será que é um pacote de fralda? Será que é uma chupeta, uma mamadeira? O que será que é? Mas naquela semana, numa quinta-feira, eu sentado debaixo do poste, na sarjeta da rua que eu moro, para um caminhão, Campinas Shopping Móveis, não esqueço até hoje da marca do Hammerfly, parou e o ajudante disse: Anderson. Eu falei: pois não. Para mim era carga roubada, para mim o cara estava perdido, mas quando ele falou Anderson, eu já dei um pulo e gritei: não comprei nada, nem vem que não tem, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas aí o ajudante já foi descendo, já foi abrindo a porta do caminhão e já olhou para mim e falou assim: assina a nota. Eu falei: assino nada não. Fui para dentro de casa: mãe, comprou alguma coisa?
criança, vó, comprou alguma coisa? Não compramos nada não. Falei, olha rapaz, é o seguinte, você entregou o endereço errado. Mas irmão, Deus não erra de endereço, meu querido. Deus não erra de sobrenomes. Já glória a Deus aí na sua casa. Deus não erra, Deus nunca errou. Deus sabe teu nome, Deus sabe teu sobrenome, Deus sabe teu endereço. Você está aqui em Campinas, você está fora de Campinas, você está em outro estado, mas Deus te conhece aonde você está. Glória a Deus por isso. E naquele momento foi descendo berço, foi descendo guarda-roupa, foi descendo banheiro. Os irmãos aqui não estão dando glória a Deus porque não foi eles que ganharam, mas dá glória a Deus aí, irmão, onde você está. Foi descendo guarda-roupa, foi descendo berço, foi descendo a banheira, foi descendo o mosqueteiro, e Deus foi dizendo, minha é a prata, minha é a prata, meu é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro. Receba de Deus nessa noite, meu irmão, providência do Senhor para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus cuida da sua vida e cuida dos seus também. Verso de número 10 do capítulo 2, vem uma repreensão. Deus então aqui vem repreender o povo e vem repreender a liderança também. Olha, vocês não podem prestar um culto de qualquer maneira. Olha, vocês não podem pegar em coisas mortas. Olha, cuidado com a liturgia, né? Deus sempre foi muito detalhista, Deus sempre foi muito assim organizado. Cuidado. E aí Deus começa a falar novamente, olha, eu vou voltar a abençoar vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês. E é interessante que no verso 13 do capítulo 1, quando eles colocam no coração a volta da edificação e reconstrução do templo, a Bíblia diz que Deus está com eles. Verso de número 13 diz assim: então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Meu irmão, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com a tua família. Glória a Deus por isso. Sabe o que Deus diz a Zorobabel? Esforça. Sabe o que Deus disse a Josué, o sacerdote? Se esforça. Sabe o que Deus disse para o povo? Se esforça, porque quando você se esforça, eu sou com você. Trazendo agora para a sua vida espiritual, meu irmão, pode ser que você, por causa dessa pandemia, deu uma esfriada na fé. Quem sabe você aí, por causa da pandemia, quem sabe você não está com a tua vida espiritual tão assim, fortalecida quanto há 4 meses atrás. Mas em nome de Jesus, se esforça um pouquinho, se esforça um pouquinho, se esforça um pouquinho, porque eu sei que a presença de Deus virá sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, que você vai dizer, a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí, a gente vai para o verso de número 14, que diz assim, capítulo de número 1, verso de número 15, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, no 24º dia, olha aqui, meu irmão, quando você coloca no seu coração o propósito de reestruturar, reorganizar a sua vida, e se Deus perguntasse aonde está o seu coração, e você hoje pudesse, Senhor, meu coração está em Ti, o meu coração está na Tua presença, sabe o que Deus faz? Deus estabelece um tempo para que o projeto que você colocou no seu coração, ele se realize. Glória a Deus por isso. Eu quero repetir isso novamente. Deus tem um tempo determinado para que o projeto na sua vida se realize. E não se assuste, meu irmão, se em 24 dias ou 25 dias o projeto que Deus colocou no seu coração se realizar. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero concluir essa reflexão, porque nós já vamos orar por você. Quando chega no capítulo 2, verso 19, vem a pergunta: e ainda há semente no celeiro? E aí vem o texto dizendo: nem videira, nem figueira, nem romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Vamos cada uma delas. Videira, vinho. O que significa? O que tipifica? Alegria. O povo não tinha alegria. A alegria tinha ido embora. O povo não sabia mais o que era alegria verdadeira. Hoje as pessoas falam que são felizes com um copo de cerveja. Hoje as pessoas falam que são felizes porque tem dinheiro para viajar para cima e para baixo. Mas na verdade não é isso o mais importante. O mais importante é ter aquela alegria que o profeta disse: ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que, sabe, não tenha mais nada, não tem problema. Eu me alegrarei e exultarei
confiarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus. A alegria do céu, meu irmão, a alegria do Senhor não tem comparação com a alegria passageira deste mundo. Então, levante as mãos. Querido, vamos fazer o seguinte, você aí na sua casa, se você acreditar, crê, amém. Se não acreditar, te respeito, fique em paz, não tem problema nenhum. Mas se você quiser e tiver fé para isso, estenda as suas mãos agora aí aonde você está e comece a receber de Jesus nessa noite a alegria da videira, a alegria do Senhor sobre a sua vida, alegria sobre os teus filhos, alegria no teu trabalho, alegria na tua casa. A tristeza hoje vai embora em nome de Jesus. Segunda coisa, a figueira. Você lembra do rei Ezequias quando estava enfermo? Um monte daqueles problemas, né, que alguns acham que é úlcera, outros falam que não é. Mas enfim, ele pega a pasta do figo, ele passa sobre a enfermidade. Sabe o que pode representar aqui nessa noite? É que o tempo de cura virá sobre a sua vida. Oh, glória a Deus! O tempo de cura virá sobre a tua casa. Glória a Deus por isso. Hoje à tarde eu fiquei muito feliz numa live que eu estou fazendo com os líderes de adolescentes pelo Instagram, coisa rápida, mas uma irmã domingo passado pediu oração na live. Pastor, o meu pai foi internado, o meu pai está hospitalizado, mas hoje quando ela entrou na live, a primeira coisa que ela disse foi: pastor, eu agradeço, o meu pai teve alta hoje, está indo para casa. Sabe o que é isso? O tempo da figueira, glória a Deus. O tempo de cura virá sobre a sua casa. O tempo da romeira, porque não havia mais romãs nas romeiras. Para o judeu há um ritual muito interessante, que a romã simboliza para o judeu que o tempo que virá será melhor do que o tempo que já se passou. Eu não sei se você crê, mas com as suas mãos estendidas, receba essa palavra de Jesus hoje. Virá um tempo de bênção e prosperidade espiritual para a tua casa. Não fique, meu irmão, perturbada, admirada, assustada, se o teu filho, se o teu marido chegar até você e falar: eu quero Cristo também na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida, uma mudança radical. Sabe por quê? Porque haverá um tempo melhor na tua vida do que se já passou. Último detalhe, a oliveira. O que significa oliveira? O óleo, a presença de Deus. E eu termino nessa noite essa reflexão dizendo o seguinte: Deus, o que Ele mais quer de nós é que nós possamos amar a sua presença. A presença de Deus, ela é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida. Sabe, irmão, eu sou ser humano, irmão, você também é, e fala sério, parece que esse tempo não vai acabar. Isso chega a trazer uma angústia, a gente fala assim: quando vai terminar? Que tempo que é esse, pastor? Eu tenho ido trabalhar todos os dias, é um ritual terrível. Chega, põe máscara, mede febre, vai, passa uma triagem, depois você tem que sentar longe dos amigos, dos companheiros, tudo tem alquinho, tudo aquilo lá, e vai, e aquela ansiedade, aquele negócio vai vindo sobre a nossa vida, e parece que não passa. Agora imagine eu que sou uma pessoa agitada, não consigo ficar preso, e não tem para onde ir. Sabe, meu irmão, eu fico muito feliz quando eu venho aqui. Durante esses 4 meses, eu vim para essa igreja 4 vezes, glória a Deus por isso, ainda me ajudou. Mas a gente que é assim, todo, né, hammerfly, meio agitadaço, não é, meu irmão? A gente fica: quando vai acabar? Quando que isso vai terminar? Mas aí a gente se lembra que a presença de Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Às vezes eu estou lá em casa, na frente do computador, lendo a Bíblia, as lágrimas vêm, e é muito legal, porque eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu estou chorando muito fácil. Irmão, eu choro por tudo, irmão. O camarada caiu de skate na porta de casa, caiu de skate, e as minhas filhas começam: meu pai está chorando, meu pai está chorando. Mas não é isso não,
é porque a gente começa a falar para Deus o seguinte: Deus, a gente pode perder redução de salário, a gente pode perder o culto presencial, a gente pode perder muita coisa, mas o que nós não podemos perder, Jesus, oh meu Deus, é a tua presença. Então você aí na sua casa, levante as mãos, estenda as mãos e comece a sentir, a receber a presença de Deus aonde você está. Glória a Deus por isso, porque aquilo que eu não posso fazer de perto, pastor Eliazar também não, ele pode fazer de longe, ele pode fazer de longe. Você que está em outro estado, em outra nação, receba de Jesus hoje o que? Receba a uva, receba a figo, receba a romã, receba a oliveira, receba a presença, receba de Deus hoje aquilo que Ele tem para você. Mas por isso, ou para isso, coloque o propósito no seu coração hoje: eu vou edificar minha casa, essa casa que é do Senhor, essa casa chamada Templo do Espírito Santo. Coloque a sua vida no altar, pague o preço, suba o monte, carregue a madeira, oh meu irmão, e edifica, não é tempo de parar, não é tempo de parar. Jesus está voltando e os sinais estão acontecendo. E desculpe a minha sinceridade, só existe dois caminhos: céu, inferno. Céu, inferno. O inferno ele existe, que Jesus fala mais dele do que o próprio céu. Por que Jesus fala? Para nos alertar que a volta dele está próxima. Por isso, você que está aí na sua casa, que já é crente, está com certeza da salvação, receba alegria hoje. Se estiver doente, receba cura, receba aí um tempo melhor, um tempo novo de Deus para a sua vida, receba a presença sobre a sua vida. Mas você que está aí distanciado de Jesus, distanciado da igreja, tudo bem que não está tendo culto, mas você sabe do que eu estou dizendo, não é por causa desses 4 meses, é porque você já está faz tempo longe, mas hoje as mãos de Deus estão assim: volta, eu ainda tenho uma obra na sua vida, glória a Deus. Por isso, meu irmão, antes do apelo que nós faremos aqui, eu gostaria que você aí na sua casa, com as mãos estendidas, como eu disse, se você crê, estenda. Se não precisa, não acreditar nisso, também não precisa estender não é tudo pela fé. Estenda as suas mãos, nós vamos orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família. Minha é a prata, meu é o ouro. Não existe desculpa para querer edificar a casa. Deus tem tudo para nós, Deus tem tudo para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento nós queremos em primeiro lugar te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, queremos te agradecer porque a tua presença na nossa vida é real. Deus, que nós possamos deixar os nossos desejos e planos, às vezes que querem tomar conta do nosso coração, diante de ti, diante da tua presença. Que primeiro a gente possa te adorar, te servir, não só pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E as outras coisas nós depositamos nos seus pés. Mas Deus, neste momento, que a nossa casa esteja edificada, que a glória da segunda casa possa fluir na nossa vida, Senhor. E que nesse tempo, aonde o texto diz, aonde o texto fala, há semente no celeiro, nem videira, nem figueira, nem romeira, nem oliveira, mas a partir de hoje, receba essa palavra aí na tua casa: a partir de hoje, eu vos abençoarei. Oh, glória a Deus. Receba essa palavra, receba essa promessa, promessa de alegria, promessa de cura, promessa de tempo de bênção sobre a sua vida, e receba a presença do Senhor Jesus.